Pois então, a gente está aqui. Muito boa noite para todo mundo. A comitiva do Terra Viva DBA na TV, que é formada de corações viajantes e amantes dos sertões, forjados na lida e acostumados na vida estradeira, pede licença para passar com a boiada na porteira e fincar nessa ribeira a nossa bandeira. E já vai convidando o povo aqui vivente para participar com a gente desta função novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. Já faz algumas semanas que os países consumidores de leite e derivados estão querendo mais e mais mercadoria, mas a situação atual no mercado internacional é de relativa carestia, porque nos principais fornecedores a facada não está dando conta de aumentar a produção. Esta é a explicação simplificada do resultado do primeiro leilão de novembro na GDT, a Global Dairy Trade, que funciona mais ou menos como uma grande bolsa de negociação com participação de investidores e empresas do setor leiteiro do mundo inteiro. O caso foi que, neste evento realizado agora, no último dia 5, o preço médio dos produtos comercializados teve um aumento de 4,8% em relação ao pregão anterior, indo para 3.997 dólares por tonelada, a maior cotação registrada desde o já distante mês de setembro de 2022. A primeira parte da explicação para esta situação é um substancioso encurtamento do volume de derivados apresentados agora para venda, que ficou em 36.595 toneladas, com uma queda de 6,1%, comparando sempre com o último leilão de outubro, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Conforme até já foi falado aqui, o motivo deste esmagrecimento na oferta é um período recente de redução no preço pago ao fazendeiro nos principais fornecedores do mercado internacional, que por conta disso andaram cortando o investimento na produção. Por outro lado, a demanda voltou a aumentar, especialmente da parte dos países exportadores de petróleo do Oriente Médio, o que compensou uma diminuição das compras da China, que, aliás, assim mesmo continua sendo o maior importador mundial de laticínios, Destrinchando o relatório divulgado pela organização do leilão, todos os derivados ofertados agora tiveram alta, sendo que a maior foi da manteiga, que subiu 8,3% para 6.960 dólares por tonelada. O leite em pó integral, que é o produto mais negociado na GDT, ficou 4,4% mais caro, saindo por 3.713 dólares. A respeito de como isso vai influenciar o setor leiteiro aqui no nosso próprio terreno, o pessoal do portal Milk Point diz que estes aumentos estão estreitando a distância entre os preços internacionais em geral e os da Argentina e do Uruguai. Como estes nossos vizinhos de cerca e sócios no Mercosul são os fornecedores de praticamente todos os derivados que a gente compra lá fora, o resultado é que, daqui para frente, vai ficar mais difícil e mais caro para os importadores brasileiros continuar inundando o nosso mercado com produtos estrangeiros. Na lida com o gado, no andamento do mercado ou no encaminhamento da vida, tem horas em que o trem pega um rumo inesperado e o caboclo fica desnorteado procurando entendimento da situação. Pois então, aqui nesta nossa função noticiarista, o amigo pecuarista tem oportunidade e ocasião de pedir orientação para um especialista, nesta sessão que a gente batizou de Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para mais uma Conversa com o Analista, eu sou analista, e nós recebemos a seguinte pergunta. O que foi que mudou no comportamento do consumidor brasileiro nos últimos anos e o que a gente pode esperar do mercado interno daqui para frente? Bom, obrigado pela pergunta, mas o comportamento do consumidor não mudou nada. Tendo dinheiro, ele consome mais carne bovina, não tendo dinheiro, ele consome menos carne bovina. Quando a carne bovina sobe muito de preço, ele naturalmente migra para outros tipos de proteína ou para carne bovina cujos preços são menores, patinho, carne moída, colchão duro, músculo, etc. E quando todas as carnes ficam inacessíveis, é claro, a regressão vai até o consumo de carboidratos somente, macarrão, essas coisas aí.
Ainda a gente tem os alimentos processados, que são mais baratos e também são ricos em proteínas. Então, o comportamento do consumidor não mudou. O que a gente tem esse ano é que nós tivemos aí uma baita de uma produção, a gente abateu muita vaca nesses últimos 18 meses, em função disso aumentou a disponibilidade interna de carne e o consumo interno aumentou. O consumo per capita de carne bovina no ano passado e no primeiro semestre desse ano ficou em torno aí de 35, 37 quilos. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, a gente está indo aí caminhando para o final do ano, né? A gente já estamos aí em meados de novembro e normalmente nessa época o consumo de carne é firme, tá? Apesar das altas de preços que a gente tem registrado no mercado atacadista e também registrado no mercado varejista, nos supermercados. Então, a expectativa nossa para esse final de ano é que o consumo continue firme. E, é claro, o preço lá no açougue e no açougue do supermercado, e a carne só sobe se tiver procura. Quando o consumo fica retraído, o preço cai. E, por enquanto, o consumo tem estado firme. É bom lembrar que esse ano, né, a gente tem aí a concorrência desses jogos eletrônicos que tem tirado muito do dinheiro do consumidor brasileiro, né? Esses jogos disseminados como uma praga, eles realmente têm interferido no consumo de alimentos pela população. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar e que não existia antigamente. É isso aí, obrigado pela pergunta mais uma vez, desejo a todos bons negócios, boa saúde e até a próxima. Com o sol já se largando por riba da cacunda da morraria, a hora agora é recomendada para dar de beber para a montaria, mas a parada vai ser ligeira e é já que a gente vai voltar para retomar esta ali da marchadeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O preço do leite pago aos companheiros e companheiras fazendeiros produtores brasileiros até chegou a embicar na descida da ribanceira, mas não precisou de mais do que um mês para entrar de novo no prumo e pegar o rumo de morro acima outra vez. Ao mesmo tempo, o mercado internacional também firmou pé nesta mesma direção, empurrado pela combinação entre o esmagrecimento da oferta nos países fornecedores e o aumento do apetite comprador dos grandes importadores. Pois então, sendo caso de urgente precisão adquirir conhecimento a respeito do lado que o vento vai bater no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venturi, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, meu caro Walter. Mais uma vez, é um privilégio e uma grande satisfação para nós ter a sua presença virtual aqui neste nosso arranchamento tecnológico, internetico e cibernético. Seja muito bem-vindo, como sempre. Meu privilégio, Sidney. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui sempre com vocês. Muito obrigado pela presença. Ô, Walter, começando a prosa aqui pelo nosso mercado caseiro, né? O que foi que provocou esse sobe, desce e sobe de novo, né, no preço do leite ao produtor aqui no Brasil recentemente, hein? Nós estamos com uma oferta, produção, mais as importações, bastante ajustada, né? Bastante apertada frente ao que está acontecendo com a demanda, né? Então, a gente está acostumado para eles começar a cair no final do ano, né? A partir de outubro, novembro, só que não é o que aconteceu, né? O preço, em função da demanda e da oferta um pouco menor, deu uma sustentada e os preços reagiram aí no leite de setembro pago em outubro, né? Agora, falando na média nacional aí, como é que ficou o preço pago ao produtor pelo leite entregue na indústria em setembro? E qual que foi a variação em relação ao período correspondente do ano passado, Walter? De setembro pago em outubro, ele ficou mais ou menos na média CPE Brasil,
2,87, subiu 10 centavos e meio em relação ao mês anterior. Se a gente comparar setembro desse ano com setembro do ano passado, é quase 40% maior o preço desse ano. Então, é um aumento bastante significativo no leite desse ano em relação ao ano passado no mês de setembro, né? Você estava falando aí da disponibilidade do leite no mercado interno, está ajustada, né? Que foi que aconteceu agora com o volume de leite entregue nos laticínios em setembro, hein, Walter? Se a gente pegar setembro, o dado do IBGE saiu a prévia hoje. Setembro desse ano, quando é setembro do ano passado, é 0,5% abaixo. E interessante, se a gente comparar setembro desse ano quanto agosto desse ano, é também 0,5% abaixo, 0,4%. Então, na verdade, essa subida que todo mundo esperava aí na curva de produção, ela não aconteceu, né? A produção começou, na verdade, a cair, né? Setembro contra agosto. Como é que foi até agora a evolução do preço, contando aí desde o começo do ano presente, hein, Walter? Aqui é interessante a gente aprofundar um pouco, Cid, no janeiro a setembro, né, pago em outubro desse ano, 2,50 foi a média contra 2,56 ano passado, 2,4% abaixo. Então, de janeiro a setembro, 2,4% abaixo. Só que o primeiro semestre desse ano e o segundo semestre estão sendo bastante diferentes. No primeiro semestre, a gente teve 15% abaixo do que foi o ano passado, e no segundo semestre, né, do julho até o setembro, pago em outubro, quase 20% acima. Então, a gente mudou de posição bastante fortemente entre o primeiro semestre e o segundo semestre desse ano. Muito interessante. Ô, Walter, pensando ainda desde o começo do ano, né? Como é que está o custo de produção do pecuarista produtor de leite brasileiro? De janeiro a setembro, segundo a Embrapa, 0,5% acima do que foi no ano passado. Então, praticamente em linha, né? Muito parecido com o que foi o ano passado. Você estava falando aí do consumo, né? Então, a respeito do consumo, a gente ainda... O que é que está acontecendo hoje no mercado caseiro? Por que teve esse aumento aí? Era inesperado esse aumento que você falou, Walter? Na verdade, a gente vê os dados econômicos, né? Desemprego baixo, os níveis de massa salarial mais altos, a intenção de compra das famílias também subindo. Então, esse ambiente todo traz um ambiente de crescimento no consumo. A gente também lembra, assim como o leite, que no primeiro semestre teve abaixo do que no ano passado, os derivados lácteos ao consumidor final também tiveram abaixo. Então, a gente tem no primeiro semestre um ambiente bem favorável ao crescimento de consumo. Esses preços agora chegaram na gôndola, o consumo deu uma recuada em função disso. Mas deve estar estabilizando. A gente não acredita num recuo de consumo, a gente acredita numa estabilização do consumo. Quer dizer, se não vai cair, também não vai subir tanto, né, Walter? Os preços estão altos, né, Sidney? Então, isso desestimula um pouco o crescimento. Mas também queda, eu acredito que não vai haver, não. Agora, os preços no mercado internacional, Walter, voltaram a subir aí, né, com consistência nessas últimas semanas. O que é que está acontecendo lá fora? Se a gente pegar o preço do leite em pó integral, né, no mercado internacional, lá em meados de agosto, ele estava em 3.100, 3.200 no GDT. O último GDT fechou em quase 3.750, então uma alta bastante significativa. O que está acontecendo? A demanda cresceu e a produção não cresceu no curto prazo na velocidade da demanda. Então, esses preços subiram em função disso. Agora, o que é que o setor leiteiro brasileiro tem a ver com a alta dos preços lá no estrangeiro? O que isso significa para nós? A gente está importando muito leite ainda de Argentina e Uruguai, e Argentina e Uruguai são exportadores de leite para outros mercados além do Brasil, né? Então, preço lá fora subindo, eles podem escolher vender para o Brasil ou vender para outros mercados, se for mais vantajoso. Então, isso pode impactar a exportação deles para o nosso mercado, as importações brasileiras, e aí traz todas as consequências de reduzir a oferta aqui. Eu falei agora há pouquinho, antes da gente conversar, né, Walter, que com essa situação aí dos preços internacionais, deve ficar mais difícil e mais caro para o importador brasileiro comprar na Argentina e no Uruguai, né? Falei a verdade? É isso mesmo, Walter? É isso mesmo, isso mesmo. E tem uma outra variável que é a taxa de câmbio, né? Ela andou oscilando
ultimamente chegou a 5,80, né? R$ 5,80 por dólar. Isso também dificulta as importações, né? E traz outros impactos também que é bom a gente falar, né? Dificulta as importações, mas também aumenta o custo de produção de leite aqui. O custo de produção do produtor é totalmente vinculado a dólar e traz inflação para o mercado interno, que desestimula o consumo. Então, taxa de câmbio alta tem dois efeitos aí opostos aí para o produtor de leite. Vamos prestar atenção. Ô, Walter, muito obrigado mais uma vez, então, pela sua participação. A gente sempre aprecia muitas informações, sempre muito precisas, né, sobre o mercado leiteiro. Abração para você, um abraço para toda a turma boa aí do Milk Point e até a próxima. Sidney, muito obrigado. Obrigado a todos aí, estamos à disposição. Até a próxima. Grande abraço. O tempo não muito quente nem muito frio ajudou e a comitiva já chegou no Remanso do Rio, que é o ponto certo para o descanso da boiada e da pionada. Mas o amigo não saia de perto da televisão, porque essa parada é ligeira e é já que a gente vai recomeçar a função, que terá na sua metade derradeira a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que será anunciado pela seguinte manchete chamadeira. O trabalhador brasileiro demorou mais do que é o seu procedimento costumeiro, mas voltou para o balcão do açougue. O importador estrangeiro continua querendo comprar e comer toda a carne do mundo inteiro, mas não apareceu mais gado terminado no mercado e, por conta desta congeminação, na nossa Praça Boiadeira, o carretão desinvestou outra vez na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Chegando na feira ainda de madrugada, ponteando uma boiada de primeira, a nossa comitiva recebeu a admiração geral pela qualidade do gado apresentado e, estando a negociação já bem encaminhada, a gente passa agora a fazer a conferência da situação do mercado e a tomar sabedência do preço do dia que está sendo falado para este tipo de mercadoria. Pois o que tem para ser contado é que o povo do mercado pecuário, que começou a semana muito ressabiado, porque o trabalhador brasileiro recebeu o dinheiro do salário e não correu logo para o balcão do açougue, né, como é o seu procedimento costumeiro, agora já está um pouco menos preocupado com a direção que o carretão está pegando no estradão. O caso foi que, depois de passar a segunda-feira andando mais devagar do que caramujinho de horta, nesta terça a nossa Praça Boiadeira se animou de novo e já está outra vez largada e desinvestada na subida da ribanceira. A explicação é que, além de uma ligeira melhora na demanda aqui no nosso próprio terreiro, o comprador estrangeiro continua com a fome destampada, querendo comer toda a carne do mundo. Segundo a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, na primeira semana deste novembro que está em andamento, os embarques somaram 73.500 toneladas, com média diária de 12.300 toneladas, o que representou um forte crescimento de 30,4% em relação ao período correspondente do ano passado. Pois então, ajuntando tudo isso de informação e espalhando em cima da mesa para facilitar a avaliação, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões consultadas regularmente no Brasil inteiro. E em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. A lista das arribadas foi novamente encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 337 e a vaca para R$ 310, a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Aumentou tudo também em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 322 e a fêmea a R$ 310. No mesmo trieiro foi o sul do estado, com o boi sendo levantado para R$ 315 e a vaca para R$ 295. No Triângulo Mineiro, o macho pulou para R$ 322. Em Goiânia, capital do Goiás, a fêmea melhorou para R$ 305. No sul goiano, o boi já não sai mais por menos do que R$ 315 e a vaca do que R$ 305. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho já está a R$ 320. No sudeste de Mato Grosso, a vaca encareceu para R$ 305. No oeste do Maranhão, a fêmea avançou agora para R$ 275. Em Marabá, no Pará, o boi arredondou R$ 300. No Acre, o preço novo do macho é R$ 285. No Espírito Santo, o comprador está pagando pelo boi R$ 310.
No Rio de Janeiro, o valor mínimo do macho é R$ 322. No noroeste do Paraná, o vivente que quiser comprar vai ter de pagar pelo boi R$ 325. No oeste do Rio Grande do Sul, o macho chegou nos R$ 10 redondos o quilo vivo, o que corresponde a R$ 300 por arroba, enquanto a fêmea foi para R$ 8,70 o quilo ou R$ 261 por arroba. E em Pelotas, o boi passou para R$ 9,60 o quilo ou R$ 288 por arroba. A vaca está sendo negociada a R$ 8,60 o quilo ou R$ 258 por arroba. Caboclo aprumado de paletó escovado, sapato engraxado, cabelo penteado, dente areado, presente na frente do representante do Estado, peito estufado exigindo respeito. Eu sou desse jeito. E tenho direito, a minha mão é calejada de cabo de enxada, minha pele é queimada de tantas jornadas passadas debaixo do meu chapéu e do sol do céu do sertão. A minha lida é no trabalho e eu não pego o atalho para ganhar a vida, não aceito desonestidade e exijo ter participação ativa na sociedade. Esta e algumas centenas de outras prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação, eu mesmo escrevi durante o tempo que eu passei correndo o mundo no Brasil mais fundo, no meu serviço de jornalista andejo e viajante, para contar um pouco da lida e da vida do nosso povo sertanejo. E conforme as fornadas versejadeiras foram ficando prontas, todas foram sendo publicadas nos livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga ainda não leram, ou se tendo lido, gostaram, e se por acaso estiverem já procurando um presente diferente para dar para os companheiros, para os clientes, para os conhecidos e para os parentes, nas festas de Natal e final de ano, agora o caso está resolvido, né? E para saber como fazer para comprar um exemplar ou os 4 da coleção inteira, quem quiser pode telefonar para mim mesmo no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo feito o serviço combinado no jeito e no prazo que foi acertado, a comitiva anuncia a retirada e se despede da companheirada, deixando certo de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o Edmar Oliveira, do sítio Ibieté, em Belmiro Braga, nas Minas Gerais, e até a vista então.